convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos. Nesse tempo quaresmal, nesse tempo de conversão, 2 realidades que nós podemos tocar na liturgia de hoje é a rejeição e a acolhida. Rejeição, rejeitar, segundo o dicionário Melhoramentos, significa expelir, lançar de si, não aceitar, não admitir, desaprovar, opor-se, negar, recusar. Nós vamos ver esta realidade da rejeição, tanto da parte de Naamã para com Eliseu, quanto da parte daqueles que frequentavam a sinagoga em relação a Jesus. E é claro, se a gente for fazer um exame na Sagrada Escritura, percorrer as Escrituras, melhor dizendo, examiná-la, a gente vai poder perceber que os grandes homens de Deus sempre foram rejeitados. Sempre eram criticados. Só que eram homens que levavam a verdade, homens que haviam tido o encontro com Deus, eram mensageiros de Deus, e depois, é claro, o próprio Filho do homem, Jesus Cristo, veio até nós e também sofreu por levar a verdade, por trazer os ensinamentos divinos, por fazer a vontade do Pai. Essa realidade da rejeição que nós vemos da parte de Naamã, muitas vezes a gente pode se identificar com Naamã, podemos nos identificar com Jesus, com Eliseu, o profeta, o homem de Deus, mas rejeição e acolhida. Eliseu, a princípio, foi rejeitado por Naamã, mas Naamã, é claro, depois, no decorrer da história, a gente vai perceber que ele acolheu. E em Jesus também foi rejeitado ali pelos que estavam na sinagoga. Naamã, general do exército, do rei da Síria, homem estimado, vitorioso, valente guerreiro, vai dizer a leitura, mas um homem que era leproso. Muitas vezes a gente se identifica também com Naamã. Naamã não era da raça eleita, escolhida, né? Não era israelita, mas
ouviu falar através da funcionária, da empregada, de que havia um homem lá em Israel que realizava prodígios, milagres. E se a gente for fazer um estudo no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, como a gente escutou, a gente vai poder perceber que muitas coisas daquilo que Eliseu realizou, Jesus também realizou. Eliseu, se a gente for pegar lá, a gente vai verificar que ele conseguiu ajudar muita gente, ele até fez uma multiplicação dos pães, não deixou faltar azeite, ajudou, e profetizou na vida de uma mulher que era estéril, que ela engravidaria, e de fato ela engravidou. Um homem de Deus chamado Eliseu no Antigo Testamento, de grandes milagres, prodígios, até a multiplicação dos pães ele realizou. E depois, até como morto, se a gente continuar a história, até morto, jogaram um corpo em cima dele, o corpo ressuscitou. Até isso, Eliseu pôde realizar, pela graça de Deus, é claro. Então nós vemos em Eliseu também uma prefiguração de Jesus, que com seus ensinamentos, com a sua palavra, com a sua vida, realizou milagres, prodígios e incomodava muita gente. Incomodava os judeus, incomodou esses homens da sinagoga, que estavam furiosos, porque Jesus citou lá o Antigo Testamento, citou o próprio Naamã, citou Eliseu, Elias, Eliseu. Ficaram furiosos porque conseguiram também fazer a leitura de que eles estavam rejeitando o próprio Jesus. O tema da rejeição, então a gente pode perceber que acontece na Sagrada Escritura, mas do outro lado nós temos também a acolhida. Como eu dizia, nós podemos nos identificar com Naamã, o homem corajoso, o homem valente, valente guerreiro, o homem vencedor de batalhas, mas que era leproso. Um homem forte e fraco ao mesmo tempo. Um homem de grande saúde, mas também doente por causa da lepra. É claro que essa lepra, e são vários os estágios da lepra, era uma lepra que se podia conviver. Tanto é que ele era chefe, do exército. Então, era uma pessoa respeitada. Mas tinha essa deficiência. Tinha uma doença. Tinha uma lepra. E nós vamos identificar na nossa vida que muitas vezes nós somos assim também. Eu sou pregador, eu sou intercessor, eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, eu sou músico, mas eu tenho também as minhas fraquezas. E na Canção Nova está cheio de gente fraca, tá ou não está? E Deus confia tanto naquilo que a gente pode fazer sendo dócil a Ele. Deus continua confiando e investindo, não só na Canção Nova, mas também em você que nos acompanha neste momento. Às vezes somos colocados à frente, numa pregação, numa superintendência do galinheiro lá em Lavrinhas, do chiqueiro, mas muitas vezes temos medo do cachorro, do ratinho. Homens fortes, mulheres fortes e mulheres fracas. Homens fortes e fracos ao mesmo tempo. Naamã, está se identificando com ele? Forte, vigoroso, valente, guerreiro, fraco, leproso. E muitas vezes nós somos assim também.
somos até pregadores, intercessores, mas temos medo. Quantas vezes não dá aquela dor de barriga, né? Para falar para os irmãos, para a comunidade, numa pregação, servir, dar um testemunho. É assim ou não é? Dá aquele gelo. Ai, meu Deus do céu, por que eu? Por que não vai o outro? Naamã também se encontrava nessa realidade de ser forte e de ser fraco. Nós somos assim. Somos fortes e somos fracos. Naamã, quando se deparou com a realidade de que poderia ser curado, foi atrás da cura. Só que chegou lá, veio a decepção. Levou as riquezas, tinha mandado a carta para ser bem recebido. E quando chega lá, um mensageiro o acolhe e fala para ele: vai lá se banhar no Jordão 7 vezes. Que decepção que não foi para Naamã. E tem muita gente que vive essa decepção. Nós vivemos essa decepção. Eu fico imaginando, né? A Canção Nova tem 35 anos, as congregações, os seus fundadores. Quantas pessoas foram atrás, né, de São Francisco de Assis? Quantas pessoas foram atrás de Dom Bosco, não conseguiram encontrar? Quantas pessoas ainda vêm atrás, né, do Padre Jonas? E não conseguem encontrar com ele. Mas o mensageiro dele, que somos nós, né, da comunidade, nós falamos de coisas simples. E essas coisas simples ajudam na cura, ajudam na libertação. Ajuda ou não ajuda? Nós somos os mensageiros do nosso profeta e pai. E assim acontece em tantas realidades, em tantos lugares. Mas a decepção que Naamã vivenciou, a rejeição e depois a acolhida. Os servos, olha só as pessoas simples, mais uma vez. Os servos que estavam acompanhando o general, o valente guerreiro, eles disseram a Naamã: olha, ele está te pedindo algo tão simples. Se fosse algo difícil, o senhor não ia fazer? Ia. Então é algo simples, por que o senhor não faz? O senhor já está aqui mesmo? Já está na chuva, né? Então deixa a água molhar. E Naamã, nesta hora, acolheu e foi dócil, foi humilde à direção de Deus. Assim devemos ser nós também, na nossa caminhada, na nossa fortaleza e fraqueza, docilidade à vontade de Deus. E aí eu fico imaginando Naamã indo até o rio Jordão se banhar. Também não deve ter sido fácil para ele. 7 vezes. Por que uma vez só? Não é mesmo? Uma vez só bastava. Mas para dizer da necessidade que nós temos também da perseverança. Foi uma vez, se banhou. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 7 vezes. Claro, o número da perfeição. A rejeição e a acolhida, a docilidade. Por mais que muitas vezes nós vivenciemos a rejeição, fulano de tal não me recebeu. Mas tenta perceber qual a direção que Deus tem para te dar. Escute as pessoas simples. Ainda bem que Naamã escutou. E viveu a simplicidade de escutar aquelas pessoas e a simplicidade de se banhar no Rio Jordão. Nesse tempo quaresmal, são coisas simples também que o Senhor nos pede, mas que são muito eficazes para a nossa conversão.
Oração, esmola, jejum. É simples ou não é? E isso basta para que nós tenhamos um encontro pessoal com nosso Senhor. Vamos abrir o nosso coração, escancarar o nosso coração a essa realidade simples, a essa direção simples que o Senhor tem para nos dar. Embora nós tenhamos a nossa coragem, as nossas qualidades, mas temos também os nossos defeitos, as nossas limitações, e precisamos muitas vezes nos dobrar diante de Deus, sermos humildes, como Naamã foi, e depois como tantos homens de Deus foram diante de Jesus. Acolheram a direção dele, abriram o coração para aquilo que Deus tinha para eles. E a glória de Deus se manifestou. Marta e Maria foram atrás de Jesus, porque o seu irmão tinha morrido. E Jesus disse para elas: não disse que se creres verás a glória de Deus? O cego foi atrás de Jesus e pediu piedade a ele, reconheceu nele o Messias e recebeu a graça da cura e passou a enxergar. Zaqueu subiu na árvore para ver quem era Jesus. Jesus fez questão de ir na casa dele. Zaqueu abriu as portas de sua casa, antes a porta do coração, e a salvação entrou naquela casa. Vamos nesse tempo quaresmal também abrir o nosso coração a essa direção simples que o Senhor tem nos dado no dia a dia. Simples, mas que é capaz de nos trazer o reino, de nos oferecer o reino, a salvação. Abaixe um instante a sua cabeça, põe a mão no seu coração. E diante dessas leituras que nós escutamos, diante da simplicidade que é o Evangelho, a palavra de Deus, vamos assumir a regra simples que é o Evangelho na nossa vida. Claro que muitas vezes dói em vivermos o Evangelho. Dói escutar de Jesus e muitas vezes nos vem a rejeição. Perdoar 70 vezes 7. Muitas vezes rejeitamos a princípio, mas depois acolhemos. Vamos acolher a direção que o Senhor tem para nós, que na simplicidade nos diz hoje que precisamos perseverar. Naamã foi banhar 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 7 vezes. Teve fé, se abriu ao simples que Deus ofereceu a ele. Vamos nesta manhã também, queridos irmãos, abrir o nosso coração à simplicidade que é Deus na nossa vida. Vamos deixar que Ele nos direcione nesse tempo em que Ele nos chama à conversão, a acolhê-lo, a acolher o reino que é Ele mesmo na nossa vida. Senhor, nós te pedimos nesta celebração, e eu peço para cada um dos meus irmãos que estão aqui, que vivem as suas lutas, as suas dificuldades, que muitas vezes rejeitam, mas eu te peço agora, Senhor, que o Senhor toque o nosso coração, para que nós o acolhamos, para que sejamos dóceis à Tua vontade, à Tua palavra, à Tua direção. Queremos acertar, Senhor, queremos fazer a Tua vontade. E mesmo que o Senhor nos peça coisas simples, nós queremos acolher essas coisas simples. Queremos acolher a simplicidade do Teu Evangelho. Nada de extraordinário, mas que no ordinário o Senhor realizou milagres, prodígios,
o Senhor ensinou, curou, o Senhor se revelou. Queremos, Senhor, nesse tempo quaresmal, nessa nossa caminhada, também ter esse encontro pessoal contigo e abrimos o nosso coração. Nós nos abrimos a Ti, Senhor. Diga isso para o Senhor. Eu me abro a Ti, Senhor. Nós nos abrimos a Ti, a Tua direção. E mesmo que seja simples, eu quero acolher, Senhor, o que o Senhor tem para mim, para a minha vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!